A ideia desse quadro é bem simples: compilar comentários absurdos ou geniais da comunidade do futebol e mostrar pra você passar raiva, dar risada ou aprender junto comigo alguma coisa. Então, no vídeo de hoje, por exemplo, você vai ver que Yamal é melhor que Rafinha, Salah não decide nada, Alisson é criticado até quando é o melhor do time e quando o jogador é expulso por dar um bitucão em outro, é algo injusto. Então, seja bem-vindo, eu sou o Trave e se você quer relaxar um pouco, ver alguns comentários inacreditáveis, sei lá, quem sabe você tá num dia ruim, né, se sentindo meio burrinho, bem, muta seu mundo real e fica comigo até o fim porque muita gente aqui vai fazer você se sentir melhor. Como o nosso primeiro caso aqui, em que o André Rizek comentou: confesso que na primeira vez que assisti, achei que o vermelho fosse para o Nestor pela simulação e teria o meu apoio. Tá, então vamos lá. Se você não sabe o contexto aqui desse comentário, o lance que ele tá se referindo é esse aí que tô deixando de fundo. Aconteceu na semifinal do Campeonato Baiano, Bahia contra Jacuipense, era pênalti pro Jacuipense e o jogador dos caras resolveu dar um bitucão no Nestor. A galera fala peteleco, né? Aqui onde eu moro a gente chama isso de bitucão. Então foi isso que aconteceu, cara. O juiz não viu, né? Mas o VAR chamou e o jogador foi expulso. E esse meu caro aqui resolveu comentar que não, que tá errado. O Nestor é quem deveria ter sido expulso por simulação. E teve mais gente concordando com isso, cara. Olha outro aqui dizendo: amarelo pela simulação seria o mais correto e uma advertência verbal ao autor da brincadeira. Meu amigo, o cara tá parado, né? O jogador do Bahia, o Rodrigo Nestor, está parado. Chega um doido do outro time do nada, sem falar nada, te mete um bitucão na orelha e você, sendo o Rodrigo Nestor, né? O cara que só tava parado e sem mais nem menos levou um bitucão, tem que levar amarelo por simulação. E o cara que fez isso com você, né? Levar uma advertência verbal. Cara, desculpa, é inacreditável. O cérebro de uma pessoa chegar nesse nível é inacreditável. Você pode falar do exagero do Nestor, nossa, ele caiu no chão, fez toda uma cena, mas meu pequeno gêniozinho, nada teria acontecido se o maluco de 8.000 de QI do outro time tivesse ficado quieto e esperado o pênalti ser batido. Simples assim, cara. É loucura você defender esse tipo de coisa aqui. Olha esse outro cara aqui, ó, tentando argumentar, falando que peteleco não pode ser considerado agressão e comparando com lances de empurra-empurra e disputa de espaço que acontecem. E meu outro futuro gênio, um empurrão normalmente é feito em situações de contato, né? Os jogadores estão buscando um espaço, trombando ali e na conclusão da jogada rola um empurrão e muitas vezes dos dois lados. Ou então acontece em bola parada mesmo, quando os dois jogadores estão se peitando ali, se encarando ali pra mostrar quem é o macho alfa e aí se empurram. É totalmente diferente de um cara chegar do completo nada e dar um bitucão no outro, cara. Poderia ser diferente se os caras fossem amigos de longa data, vai, sei lá. Tem aquele caso do Kaká, né, MLS, enfim, que ele tava brincando com o cara, claramente ali num tom de brincadeira entre dois jogadores, aí um acaba prejudicando o outro, né, fazendo a cabeça do juiz, mas não. Isso seria outra história, mas nesse caso, eles não eram amigos. O Nestor sequer conhecia o cara. Não houve uma conversa prévia, não houve troca de brincadeiras, pelo menos não no vídeo que foi mostrado, né. Não, o maluco simplesmente chegou e fez o que fez, do nada. Imagina se você não expulsa nesse caso. É simplesmente abrir precedente pra acontecer mais vezes. Se é só uma provocação boba e simples, então em uma disputa de bola parada, num escanteio, sei lá, eu posso chegar e meter um bitucão na orelha de qualquer um, seja zagueiro ou atacante, porque é só uma provocaçãozinha boba, não tem nada demais. E aí todo mundo tá buscando a orelha do outro pra tascar-lhe o bitucão. Meu Deus do céu, cara, não dá. O moleque do Jacuipense tem 25 anos, toma uma atitude de uma criança de, sei lá, no máximo 11, uma atitude de, sei lá, alguém que tem um distúrbio psiquiátrico mesmo, tendo um pênalti do seu time a favor, ele é expulso e ainda é defendido por muita gente. Mano, gênio. O brasileiro médio é gênio, não tem como. E esse foi nosso primeiro analista do X de hoje. Foi um trio, na verdade, né? Mas tá representado no primeiro comentário e no fim eu vou escolher o vencedor, tá? Eu esqueci de falar isso no início, mas toda edição desse quadro teremos um vencedor. O maior analista do dia e que nos deixou o mais valioso ensinamento. Outro comentário que preciso trazer aqui pra te mostrar é esse. Tô mesmo menosprezando o Salah. Rafinha é o melhor e mais decisivo da temporada. Se tirar os 11 pênaltis do egípcio, fica com menos gols que o brasileiro. Tem muita atuação ruim mascarada com gol de pênalti. E cara, essa lógica é uma das melhores também, né? A pessoa que comenta algo do tipo de excluir gols de pênaltis e ruê BR também precisa ter mais atenção das pessoas, ser estudada, sabe? Porque são gênios, cara. Assim, todo mundo sabe que os gols de pênalti valem menos, né? Se você fez um gol de pênalti, conta meio gol. Você tem que fazer outro pra, né, colocar o 1 ali no placar. Então é óbvio que faz sentido você menosprezar ou excluir gols de pênaltis numa comparação. Faz todo sentido. Mas vamos pegar o foco da discussão aqui. Realmente essa é a maior disputa da temporada no momento, né? Pelo menos quando estamos falando de disputa por prêmios individuais, claro. Esses são os dois melhores jogadores do mundo, Rafinha e Salah. O problema para o egípcio foi
ter caído agora na Champions. Isso vai pesar nos critérios dos prêmios individuais, porque eles contam muito os títulos coletivos, o que, na minha visão, é uma bizarrice e imbecilidade sem tamanho, mas Salah está praticamente fora da disputa, vai. Só que no mundo real, no mundo da lógica básica, que a UEFA não segue, né, e nem a France Football, enfim, a FIFA, ninguém segue. Mas se você seguir uma lógica básica para analisar e comparar dois jogadores, né, nos critérios que deveriam ser seguidos, o Salah ainda está na disputa sim, e nesse momento, na minha visão, ele ainda está à frente do Rafinha. Se a temporada acabasse hoje, dia 12 de março, Salah foi o melhor do mundo, cara. Mas existe uma discussão clara e não é nenhuma loucura você achar o Rafinha melhor, claro que não, mas é loucura e imbecilidade você falar que o Salah não decide, isso é, sabe? Ou até falar que ele decidiu muito menos que o Rafinha até aqui, ou que teve muitas atuações ruins, cara, não, isso não é questão de opinião, é falso mesmo, sabe? Se a gente pegar os números da Champions, o Rafinha é muito superior mesmo e vai ganhar em quase tudo ali, mas nas ligas locais, né, Premier League e La Liga, a diferença é absurda a favor do Salah, são 27 gols a 13, 17 assistências contra 7, em grandes chances criadas, o Rafinha só tem uma à frente e o Salah é bem um ponta mesmo, diferente do Rafinha, que é mais articulador, né, vencendo nessa temporada pelo menos, e toca mais na bola que o Salah, justamente por rodar mais o campo, enfim. Ele não fica preso como o egípcio fica lá na direita, e o Salah decidiu inúmeros jogos para o Liverpool, cara, além de ter criado quase o mesmo número de chances que o Rafinha, né, jogando em uma posição que desfavorece ele a isso. O Salah tem 10 game-winning goals até aqui, enquanto o Rafinha tem 6, então objetivamente, o Salah decidiu mais jogos que o Rafinha, pelo menos falando de gols que deram a vitória ao time, né, mas se a gente pegar os game changer goals, ou seja, não necessariamente gols que deram a vitória, mas também gols que mudaram um resultado, ou seja, ele fez 1-0, ainda que depois o time tenha tomado 1-1, ou um gol de empate, né, o time dele tava perdendo por 1-0 e depois fez um 1-1, né, esse tipo de gol não entra no gol da vitória, mas é um gol game changer, ou seja, ele mudou o jogo, ele mudou o panorama que estava tendo naquela partida. Enfim, o Salah leva nisso, então ele mudou o resultado de um jogo diretamente, né, seja com gol ou assistência, em 26 jogos na temporada, e nisso tô contando vários pontos que o Salah salvou para o Liverpool até em empates. Contra City, Arsenal e United, contra o Chelsea foi 2-1 com gol e assistência dele, ou seja, ele decidiu inúmeros jogos grandes para o Liverpool. E o Rafinha, que teve os 6 gols que definiram um resultado, né, que deram a vitória, se a gente expandir esse número para os gols ou assistências que mudaram o resultado, assim como a gente fez para Salah, o Rafinha decidiu 14 partidas do Barcelona até aqui. É basicamente metade, meu caro. Salah com 26 jogos decididos, Rafinha 14. É o dobro, cara. Salah decidiu o dobro que o Rafinha até aqui. Então não é porque tem 2 ou 3 jogos que ele não conseguiu ser decisivo que toda essa temporada brilhante que ele fez até aqui é apagada, que ele vira um sortudo que só chegou até aqui por gol de pênalti. Não existe jogador mais decisivo que o Salah na temporada. Não existe. Isso não é discutível. É algo objetivo. É um fato. Você pode ter a opinião de que o Rafinha é o melhor por outros motivos, porque ele mudou a forma de jogar e tá ajudando muito nas construções do Barcelona, ele tá influenciando mais no estilo de jogo do time, ele tem bons números também, claro. O Rafinha é melhor na Champions League que o egípcio, enfim, você pode usar uma infinidade de argumentações de linhas de raciocínio, mas você não pode inventar algo, dizer que o Rafinha tá decidindo mais jogos porque não está. Ah, mas na Champions ele decidiu mais que o Salah, e a Champions é que são os jogos grandes de verdade. Nem sempre, meu cara, porque o Rafinha decidiu o jogo contra Young Boys, contra a Estrela Vermelha, então nem sempre são confrontos maiores que os das ligas locais. O próprio Benfica é bem mais acessível que o Arsenal, que o Chelsea, que o City, ainda que esteja em uma fase, e todos os outros que foram vítimas do Salah e são times bem complicadinhos sim da Premier League. Então é isso, esse aqui briga forte como o nosso vencedor de hoje, que comentário incrível, e sendo sincerão com vocês, eu apostaria altas quantias de que ele não assistiu 5 jogos completos do Liverpool na temporada pra dizer isso aqui, chutando alto esses 5 jogos ainda, tá? E agora a gente parte pra um outro extremo aqui também, agora dentro do próprio Barcelona, e dessa vez eu vou ter que defender o meu mano Rafinha. Dá uma olhada no que esse cara aqui tem pra te dizer. Tá fora o Salah, esquece, tá fora. Prêmios individuais é muita narrativa que você constrói, né? Sim. Os números estão aí, mas eu assisto o jogo e eu não tenho dúvidas que o Yamal é o melhor jogador do time. Eu não tenho dúvida. Não, sim, mas é o melhor jogador. Eu vejo um jogo importante. Se você falar, Hans Flick, você tem que escolher um pra tirar do time. Você tem que escolher um só. Ele tem tirado mais o Yamal do que o Rafinha. Bem, no jogo importante, vai começar o jogo. Quem que você não abre mão? Eu acho que ele não abre mão. Eu acho que hoje ele tem dúvida.
Então é isso, você ouviu bem, né, cara? Nem Salah, nem Rafinha. O melhor do mundo até o momento é Lamine Yamal. O engraçado é que ele começa meio que numa carteirada, né? Não, porque eu assisto os jogos e é claro que o Yamal é melhor que o Rafinha. Nos jogos grandes ele joga melhor, ele é mais jogador que o Rafinha claramente. Então tá, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui com achismo e opinião pessoal do que faz um jogador ser melhor que o outro ou não. Eu simplesmente estou abrindo os dados para comparar eles na Champions, que é uma competição mais importante, e aqui faz sentido a gente comparar diretamente porque eles jogaram os mesmos jogos, né, diferente da comparação entre Rafinha e Salah, que tem a diferença ali que eles enfrentaram jogadores diferentes. Aqui não, Rafinha e Yamal, a gente pode usar sim como um critério muito grande os feitos nos jogos da Champions, porque eles enfrentaram os mesmos adversários, certo? Então bem, vai acompanhando comigo. Rafinha 11 gols e Yamal 3. Rafinha 5 assistências e Yamal 3. Ah, mas só gols e assistências não dizem nada, tem que influenciar mais nas construções do time. Beleza. Rafinha 9 grandes chances criadas e Yamal 4. Rafinha tem mais inversões de jogo, cruzamentos. Se você quiser dados defensivos, o Rafinha ganha também mais desarmes, interceptações. Isso nem é tão relevante para a posição, vai, não é algo crucial e a diferença não é tão grande, mas é só para te mostrar que o Yamal não ganha em nada. Qualquer aspecto relevante do jogo que você analise, o Yamal não ganha em um único puto aspecto do Rafinha, isso na Champions League, né? Na verdade, ele só ganha em um aspecto, em um critério, e eu duvido você acertar qual é. Vamos lá, 2 segundos para você pensar. Qual é o único critério que Yamal vence Rafinha? Sim, o drible, cara, o famoso driblinho. O Yamal ganha do Rafinha nisso, mais dribles certos e maior taxa de acerto também nos dribles, e é isso. Esse é o único critério que ele vence. Se a gente pegar os números da La Liga, é um pouco mais equilibrado em outros aspectos ali. O Rafinha tem 13 gols e o Yamal 5, aqui também é uma diferença absurda, né? Aí o moleque vai ganhar em assistências, são 11 a 7, só que em grandes chances criadas da Rafinha de novo. Isso em um recorte muito maior que a Champions, né? Muito mais partidas disputadas que a La Liga. Inversões de jogo ou bolas longas, cruzamentos, que são importantes para os jogos, da Rafinha também. Então o Yamal vai ganhar em critérios defensivos na La Liga, por pouco também, mas ganha, e nos dribles de novo. É isso, essa é a realidade. O maluco falou que assistindo o jogo é perceptível que o Yamal é muito melhor que o Rafinha. E vem com o papinho: ah, mas esquece os números, vê o jogo. Cara, é incrível. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu não sei como a pessoa chega nessa lógica de eu não ligo pra número, eu assisto o jogo. Tem coisa que o número não mostra. Cara, esse papinho, na maioria das vezes, é o mais limitado possível. Porque da onde você acha que os números foram tirados, meu caro? Da onde? Você acha que é sorte? Os sites criam algoritmos que inventam números ali pra cada jogador? Não, os números são tirados do mesmo jogo que você assiste. Então, como você não leva em conta os números e você só analisa o jogo assistido se os números são tirados exatamente do que você tá vendo acontecer ali no jogo? Meu Deus do céu, não dá pra tancar, cara, não dá. Se você chegar pra esse cara e pedir pra ele argumentar, né, explicar porque o Yamal é melhor que o Rafinha, ele não consegue falar 3 frases coerentes e que tenham embasamento, né? Eu aposto dinheiro nisso também, cara, imagina só. E aí, cara, por que você acha que o Yamal é melhor que o Rafinha? Ah, porque eu assisto os jogos, né? Tá, mas eu também assisto e eu vejo o Rafinha sendo melhor. Por qual motivo você acha o Yamal melhor? Não, porque é claramente melhor. Você vê ali no campo que o Yamal é melhor. Tá, cara, mas você não consegue me explicar? Me dá uma variável, sabe, que te faz acreditar nisso? Algum dado, alguma coisa palpável que te faça ter essa certeza que o Yamal é melhor que o Rafinha? Você consegue dar uma explicação lógica, né? Ah, é porque o Yamal dá mais driblinho e me encanta, né? É óbvio que ele é melhor, quem joga bola sabe, é isso. Vocês têm alguma dúvida que é exatamente esse o pensamento do brasileiro comum que gosta de futebol e que esse cara ali representa, assim, de forma explícita nessa frase? O único critério que o Yamal ganha com vantagem é drible. Em todos os outros ele perde para o Rafinha. O brasileiro faz mais gols, dá mais assistências, cria mais jogadas, participa mais das construções, perde menos a posse de bola, tudo de relevante para uma partida que a posição deles exige, o Rafinha faz mais que o Yamal, menos no drible, que é algo irrelevante para o resultado. E aqui entenda, meu caro BR emocionado, eu não estou dizendo que o drible é inútil, que magia no futebol não serve para nada. Eu sempre faço esse adendo porque senão já aparece os bruxos falando asneiras. Sim, drible é importante para cativar a torcida, tornar o esporte imprevisível. Dribles quebram linhas, criam espaços, chances de gol, são importantes, mas o drible não é nem de longe o critério mais importante do futebol. Drible não muda o resultado de um jogo, não é algo crucial para se conseguir um resultado. O gol é, a assistência é, a criação de chances diretas para se chegar a um gol é relevante para o resultado, entende? E em tudo isso nessa temporada o Rafinha vem ganhando. Então assim, não faz sentido você olhar para o jogo dos dois e um cara driblar mais
mais que o outro e só perder em todo o resto, isso ser um fator decisivo pra você cravar que esse cara é melhor que o outro. Se eles estivessem muito próximos, né, vamos lá, o Yamal tá disputando artilharia com o Rafinha, com 10 assistências na frente dele, criando mais chances, sei lá, todos os critérios muito equilibrados ali, e o Yamal tivesse um drible muito disparado, né, como tem no caso, mas enfim, se todas essas estatísticas estivessem equilibradas e o Yamal tivesse um drible muito superior ao do Rafinha, isso poderia servir como desempate, claro, mas em um cenário em que ele só ganha nesse critério, esse critério não pode ser mais importante que gols, cara, desculpa, não pode ser mais importante que assistências, que criação de jogadas, enfim, eu vou trazer mais dados aqui, você quer mais dados? Acha que tá pouco? Então vamos lá, vamos afunilar um pouco mais aqui nesse submundo. Passes concluídos na temporada até aqui, Rafinha ganha do Yamal, ou seja, se ele dá mais passes que o Yamal no jogo, ele toca mais na bola, participa mais das ações, pronto. Outro dado mais específico que prova que o Rafinha participa mais do jogo. Vamos lá, ação para criação de chutes, Rafinha tem mais de 30 que o Yamal na temporada, quer dizer, o Rafinha criou para outro companheiro finalizar mais que o Yamal, com grande diferença, sabe, número de bloqueios, ou seja, quantas vezes o jogador impediu um passe ou chute de prosseguir, né, ele bloqueou uma dessas ações, Rafinha ganha também. Mais uma estatística defensiva. Agora, sabe quando você escuta alguém dizer que o Yamal participa mais que o Rafinha, porque parece que a bola passa mais por ele, enfim. Falso também, cara. O Rafinha, como já mostrei, além de tocar mais na bola, se a gente nichar ainda mais esse dado e procurar os toques na bola no terço final, ou seja, o número de vezes que cada um deles toca na bola bem próximo à área do adversário, Rafinha ganha também com uma boa vantagem. São quase 100 participações a mais no ataque, ou seja, nas ações ofensivas, em toques na bola, passes, enfim, ações ofensivas mesmo próximos à área do adversário, o Rafinha faz mais que o Yamal. E eu sei que eu já mostrei muito aqui, né? Mas aguenta que tá acabando, cara. Passes-chave, Rafinha tem quase o dobro do Yamal. E o que são passes-chave, Trave? Eu já vi isso, mas eu não sei como é, né? O que é um passe-chave, o que é um passe importante, enfim, me explica aí. Bem, isso depende da plataforma usada, mas normalmente os passes-chave ou os passes importantes são passes que resultaram diretamente em uma finalização. Então entra cruzamentos também nesse caso, né? Se o cara acertou uma cabeçada depois de um cruzamento, enfim, isso entra nesse critério e o Rafinha ganha nisso também. E pra fechar, o Rafinha tem mais passes progressivos, são 157 contra 146 do Yamal. Diferença não tão grande, mas são 11 passes progressivos a mais ali, né? E o que são esses passes progressivos? Você me pergunta também. São os passes que, como o nome sugere, né, progridem uma jogada. São passes verticais, objetivos. Então, para entrar nessa estatística, o passe tem que ser feito no mínimo 9 metros à frente dos últimos 6 passes prévios concluídos. É um passe que vai a uma certa distância para frente, sabe? Um passe vertical mesmo que acelera uma jogada. Ou um passe que vai para dentro da área. E aí independe de distância, né? Se tiver a 2 metros e ele entrar na área, vai contar para essa estatística aqui. De novo, pode ter variação dependendo da plataforma que utiliza as medições, mas normalmente é isso. Então, cara, você pode achar o Yamal um jogador de futebol melhor que o Rafinha. Eu acho que ele inevitavelmente vai ser mais protagonista, maior e melhor para a história do futebol, sabe? Mas nessa temporada, o Rafinha é muito melhor que o Yamal, mas muita coisa mesmo. Ele é mais impactante pro time, mais decisivo na frente e atrás em todos os critérios relevantes. Ele ganha e o cara teve a coragem de dizer ali que o Yamal apareceu mais nos jogos grandes que o Rafinha. Meu amigo, qual é o nível da sua maluquice, sabe? Você fala que assistiu os jogos e solta uma dessas. Que loucura. O Rafinha fez hat-trick contra o Bayern de Munique. O jogo foi 4-1 e o Rafinha fez 3 gols. O Yamal nesse jogo deu uma assistência. Você vai me falar que o cara que deu uma assistência fez algo mais impactante na partida que o outro que fez 3 gols no 4-1 só porque ele deu uns driblinhos no Davis ali do lado esquerdo? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Um cara fez 3 gols, fez um hat-trick na vitória por 4-1. Se não fosse os 3 gols dele, teoricamente o jogo ficava 1-1. Você acha que um driblinho no Davis do lado esquerdo é mais importante que isso? Cara, não dá pra não tiltar, é sério. Contra o Real, no primeiro jogo, os dois jogaram muito bem. Vai, você pode achar um ou outro melhor, beleza? Já no segundo jogo, no 5-2, o Rafinha foi melhor que o Yamal de novo. 2 gols, uma assistência, grandes chances criadas. Também teve o jogo contra o Dortmund na Champions e teve os confrontos recentes contra o Benfica, os 2 das oitavas, né? Tiveram o Rafinha decidindo, que o Yamal também jogou muito bem, mas eu acredito que é óbvio quem decidiu mais nesses jogos. Então, como você disse que o Yamal foi mais decisivo, apareceu mais nos jogos grandes, como pode a pessoa acreditar numa mentira fabricada pela própria mente com base em nada, cara? Se você pegar objetivamente, através dos números, de novo, quem decidiu mais foi o brasileiro. O Rafinha tem 6 game winning goals, o Yamal só 2, contra o Girona e o Benfica no último jogo. Então o Rafinha ganha nisso também, cara. O Yamal tem o gol da vitória contra o Benfica, mas o Rafinha fez 2, né? Naquele 3-1 ali no último jogo pela Champions. Então, ainda que a estatística oficial diga que foi o Yamal quem decidiu o jogo, porque foi ele quem fez o gol do 2-1, né? O gol da vitória, o jogador mais decisivo foi o Rafinha. Então, acho que já deu, né, cara? Já deu pra mostrar que se você acha que o Yamal tá fazendo uma temporada melhor que a do Rafinha, você está errado, sabe? Porque não é questão de opinião. Se você de fato assiste os jogos, ou chegou até aqui nesse vídeo, você não acha nada. Você sabe que o Rafinha é melhor e mais importante que o Yamal para o Barcelona. Isso hoje, né? No dia 12 de março de
2025, que é quando eu tô gravando. Isso não é uma constante que vai ser pra sempre assim, né? O Yamal vai superar o Rafinha, é óbvio que vai, mas enfim, nesse momento o Rafinha é melhor que o Yamal e é mais impactante para o Barcelona. Ufa, esse aqui deu trabalho, comeu mais da metade do vídeo, mas merecia, né? Vai competir forte como o primeiro vencedor do nosso analista do X de hoje, mas vamos seguir que tem mais. O perfil oficial da TNT postou o seguinte: o Lukaku joga bem em qualquer lugar que ele passar. Isso eles postaram, né, depois do Lukaku marcar um gol numa vitória do Napoli, só que eu acho que eles esqueceram de algumas passagens do Lukaku, né, como no Chelsea, por exemplo, em que ele teve duas chances, né, duas passagens ali, e foi uma pior que a outra. Teve briga interna, não jogou nada do que se esperava, enfim. Essa análise aqui, né, esse comentário é menor em relação aos outros, mas eles esqueceram do Lukaku no Chelsea, só pode. E por fim, temos o Raio aqui, sim, o Rodrigo comentando que é obrigação da seleção brasileira levar um goleiro especialista em pênaltis na próxima Copa do Mundo. Contar com Alisson não dá. E eu poderia argumentar aqui, né, traçar uma linha de raciocínio para defender Alisson e tudo mais, mas eu tô preparando um vídeo sobre o Alisson para a próxima data FIFA, então eu vou guardar até lá, cara. Mas é engraçado que esse comentário foi após as duas partidas de oitavas da Champions, em que o Alisson foi o melhor em campo nas duas. Ele fez defesas absurdas nos dois jogos, salvou o Liverpool de um vexame mesmo, mas parece que não foi suficiente, cara, porque ele não pegou um pênalti do Vitinha. Ele tem que ser criticado por isso, ele não pode ser esquecido, sabe? Ele nem quando é disparado o melhor do time em campo, ele não pode deixar de levar críticas, cara. Não importa que o Vitinha nunca perdeu um pênalti, o Alisson tinha que ser o primeiro a pegar. Não importa que dois jogadores do time dele bateram pênaltis patéticos que nem em várzea se vê igual. Ele tinha que salvar o time, é isso. Faz todo sentido criticar o Alisson mesmo nesse caso. Mais um analista do X cumprindo seu papel, né? Essa rede só tem gênio da bola e chegamos ao fim, cara. É difícil definir um vencedor, mas acho que tem um pouco mais destacado dos outros ali, né? Você já deve imaginar qual é, porque vamos lá. O analista da expulsão tem um certo ponto, vai. O Nestor exagerou mesmo, é um lance inusitado e único, ok. Ele não pensou direito ali nas possibilidades, né? Em como liberar um bitucão seria algo prejudicial, então dá pra passar, vai, beleza. O maluco do Salah não decide sem gol de pênalti é beira psicopatia, tá? Mas ainda não é uma insanidade completa, né? Também tem um ponto ali porque o Rafinha decidiu muitos jogos da Champions. Então ao menos tem uma última impressão deixada ali. Mas o mano do Yamal é melhor que Rafinha porque eu assisto os jogos do Barcelona e vejo isso? Não dá, cara, não dá. É o nosso grande vencedor de hoje porque não existe nenhum ponto plausível pra acreditar nisso, sabe? Como mostrado, o Rafinha ganha em tudo, menos em drible. Ah, cara, o brasileiro e o drible, né? A sua busca incessante tem que ser pra encontrar alguém que te olha da mesma forma que o brasileiro olha pro driblinho, pra firulinha. Então não tem como, cara. Esse é o nosso vencedor estreante, né, do nosso quadro Analistas do X. Esse nome, na verdade, eu peguei de improviso, porque eu não sabia, né, o que usar. Talvez eu mude, sei lá, Gênios da Bola, vai, pode ser mais interessante. Me falem aí nos comentários se deixo o nome do quadro como está, ou mudo pra Gênios da Bola, ou algum outro nome. E também vocês podem me ajudar com o próximo vídeo desse quadro. Pois é, se você vir algum comentário absurdo como esses, seja no Twitter, no Instagram, ou em alguma live, ou vídeo aqui do próprio YouTube, me manda que podemos inserir nos próximos episódios. Pode me mandar pelo Insta mesmo, lá na DM, me chama por lá que eu vou tentar atender todo mundo, pode mandar pelo e-mail, enfim, como preferir, e é isso. Eu peço o seu like se gostou do conteúdo, dá uma olhada nos mantos da KB Prime, se quiser camisas novas de futebol, e nos vemos no próximo episódio para rir um pouco mais de Gênios da Bola de Trave a Trave.